Eu trouxe hoje uma mala bacana, cheia de coisas úteis e importantes para falarmos. Muitas vezes as pessoas se perguntam, mas para que eu tenho que estudar história? E eu trouxe 10 motivos para você gostar ainda mais de história e se encantar com essa área do conhecimento que é fascinante. Você quer ser um aluno nota 10, uma pessoa nota 10? Então vou te dar 10 grandes motivos para você entender ainda mais a importância dessa matéria que vai fazer toda a diferença, não só na tua escola, mas na escola da vida, uma escola para a vida. A primeira delas, o primeiro grande motivo, é justamente porque a história nos dá uma referência, nos dá uma cadência de onde viemos e para onde vamos. Uma pessoa que não entende a história tem a chance muito grande de repetir os fatos. Se você não aprende padrões, você tem a chance de repeti-los. E a história mostra como povos, famílias, grupos, comunidades, pessoas viveram ao longo do tempo. E se você perceber, existem países, nações, comunidades que evoluíram muito e outros nem tanto. Alguns tiraram bom proveito do seu passado, mudaram o seu presente e construíram um futuro melhor. Não à toa você vê em todas as partes do mundo países muito evoluídos nos 5 continentes e outros nem tanto. Porque fizeram de uma maneira diferente o uso das informações do que aconteceu e do que vai acontecer. A história nos dá o contexto. Já reparou como é tão instintivo que muitas vezes, seja na fofoca do recreio, seja no bate-papo, buscando num site de notícias ou perguntando para as pessoas quem foi, quem viu, quem fez, quem ficou, quem pegou quem, o que está acontecendo, quem é amigo de quem, com que roupa você vai. Já reparou? A gente busca referências e esse é um pensamento histórico, porque a gente quer saber o que? Se eu for com essa roupa, se aquela pessoa fez isso, se aquele menino conversou com aquela menina, se aquele time que ganhou daquele, se aquele partido político foi ou não foi acusado disso ou daquilo. A nossa necessidade de buscar referências é um dado histórico. E quando a gente aprende história, a gente aprende, dentre outras coisas, esse raciocínio que nos permite não gastar tanto tempo só em besterol do dia a dia, mas ao contrário, de buscar notícias, dados importantes. Na hora que um profissional da área de contabilidade vai ter que saber gerenciar uma empresa, ele tem que saber buscar nos jornais, em sites, em referências, quais são as leis para organizar uma empresa. Mesma coisa para um jornalista, que é o produtor e também consumidor de notícias. Um advogado precisa saber a mudança ao longo da história de usos, costumes, crenças, leis, interpretações sobre os fatos, para poder trabalhar bem com o sistema jurídico. Um psicólogo trabalha de maneira direta com a interpretação da história dos seus pacientes. Todo mundo usa o raciocínio histórico na sua vida pessoal para se referencializar e na vida profissional para poder ter uma boa performance. A história é fundamentalmente a área que trabalha com interpretações. A gente aprender que se você olhar, por exemplo, a mesma história, o mesmo fato em 2, 3 jornais, 2, 3 sites de notícias, 2, 3 livros, às vezes até livros didáticos, mostram a história contada de um jeito e a história contada de outro. Isso é interessante. Não só do ponto de vista de aprender a interpretar, mas perceber também o seguinte, que nunca existe só uma maneira de interpretar as coisas, a vida, a história. Isso pode nos trazer uma importante questão filosófica e até ética. Será que você, às vezes, não interpreta um amigo sem saber a história dele de maneira errada? Quantas vezes aquele amigo que é de um determinado modo e você julga, o cara é muito quieto, o cara é agressivo, aquela menina é chata. Você sabe como ela foi educada, você sabe a história dela, você sabe como é que foi a infância dela para ela ser desse ou daquele jeito? Então, a história nos permite, com o conhecimento da interpretação e principalmente lendo histórias de maneiras diferentes, por ângulos diferentes, sair daquela interpretação preconceituosa, tacanha, desumana e nos permite também reinterpretar a nossa própria história, reinterpretar a história dos outros e conseguir ter compaixão. Quantas vezes a gente não vê uma pessoa dizendo, porque meu pai, porque minha mãe, peraí, será que o teu pai também não teve uma história? Você já parou para pensar como era o seu avô?
Né? Então às vezes você fala assim, eu queria que meu pai fosse diferente. Tá, mas será que seu pai sabe ser diferente? Será que seu pai também não teve um avô que educou o seu pai dentro de uma configuração histórica que tornou o teu pai a pessoa que é? E ora, se você tem um bom raciocínio histórico, você compreende com compaixão, com empatia, com sensibilidade social, a história do teu pai, da sua mãe, do seu avô, dos seus amigos e a sua própria, para procurar o quê? Justamente o próximo ponto que a história também nos ensina, que é o significado. Quando a gente tem um significado flexível, proativo, humanista, a gente consegue ver o quê? Que o nosso significado, a maneira que a gente enxerga as coisas não é a única. E tudo isso a gente aprende com a história. A gente aprende que o significado, a interpretação, o sentido que a gente vai dar para uma coisa, nem sempre precisa ser só aquele. Não à toa, tem pessoas que terminam um namoro, uma fica revoltada, fica stalkeando o cara e de repente vai lá e não para de comer, e briga com as amigas e para de estudar. E a outra faz um outro significado da sua história, ela fala, quer saber? A vida tem que andar. Não falei a fila, a vida tem que andar. Aí ela vai, faz esporte, faz novos amigos, se dedica na escola, fica em paz em casa, se recolhe um pouquinho, vive a vida do seu jeito. Isso é o raciocínio histórico. É perceber que a história é tua, é perceber que você não é um fruto da história, você é a história, você é a própria história da sua vida acontecendo. A história nos ensina também sobre diversidade. É tão bacana ver roupas diferentes, costumes diferentes, religiões diferentes, crenças, rituais, porque isso nos dá o quê? A percepção de que o mundo é muito mais rico do que a gente costuma imaginar. Isso é útil para um publicitário quando ele vai criar campanhas diferentes, por exemplo, para vender um produto, um serviço, uma ideia para esse grupo social, para aquele. As mulheres de hoje são diferentes das mulheres de 20, de 50 anos atrás. Isso a história nos permite entender. Embalagens de produtos que hoje fazem sucesso não fariam, serviços, carreiras que naquela época histórica, por exemplo, o seu pai, quando ele escolheu a profissão dele, historicamente, o que era valorizado? Esta profissão ou aquela, esse jeito de ser, o papel do homem, o papel da mulher. Se você entende historicamente as escolhas dos seus pais, as escolhas dos seus professores, dos seus amigos, você para de julgar, porque você começa a ver que é só diferente e que as pessoas têm o direito à diversidade. Quando você começa a ver que em certos países, certas comidas, certos costumes, certas músicas, certas religiões, certas posturas políticas têm uma configuração. Por que o Oriente Médio é assim? Por que surgiu o Estado Islâmico? Por que de repente no Nordeste as pessoas são desse jeito diferentes das que são da região Sul? Tudo isso tem uma história. E a história nos permite também aprendermos lições. A gente aprender hábitos, costumes, posturas, comportamentos, jeitos de pensar e poder olhar, por exemplo, para um ano e falar assim, deste ano eu trago esta lição, dessa história eu trago esta lição. E é o raciocínio histórico que nos permite justamente perceber as coisas como uma linha do tempo e falar assim, bom, daquele relacionamento eu trago esta lição, daquele campeonato eu trago essa lição, bom, daquele momento na escola, daquele trimestre que eu fui mal, é o raciocínio histórico que te permite fazer assim, bom, vou aprender isso, vou estudar com esse amigo e não com aquele, vou estudar desta postura e não naquela. Tudo isso é raciocínio histórico, tudo isso é uma linha do tempo que a gente fala assim, bom, isso funcionou, isso não funcionou. E a gente consegue colocar em prática aquele ditado que diz, errou, aprende e muda. Isso é história sendo construída. A história nos permite aprendermos a ter humildade. Junto com a diversidade, vem a compaixão, vem a empatia. A gente perceber que a nossa história, as nossas verdades, os nossos valores não são os únicos, nem são os melhores, nem são os mais importantes. E nem necessariamente tem que ser mantidos. Então, uma pessoa que é de um determinado jeito, que costuma se colocar de um determinado jeito, não necessariamente precisa continuar assim. Isso é essa humildade, não só em relação aos outros, mas em nós mesmos.
A gente poder usar da nossa capacidade histórica de falar assim, bom, eu não sei, mas quero saber. Eu não consigo, mas quero conseguir. Isso tudo é raciocínio histórico. De novo, a linha do tempo acontecendo. A gente poder ser humilde em relação aos outros. Eu falar assim, olha, no passado eu tive esta atitude, mas eu realmente estou arrependido, me desculpa, vou consertar desse jeito. Isso tudo é raciocínio histórico. Isso é raciocínio que nos mostra temporalidade, que não nos prende a um passado que nos humilha, nos inferioriza, nos coloca à margem de nós mesmos. Isso é a história sendo construída. A história nos dá cultura, repertório, assunto. Não é à toa que a gente usa a expressão ter bagagem, né? Uma pessoa que tem bastante bagagem, que tem bastante cultura, uma pessoa gostosa de conversar, uma pessoa que tem senso de humor, uma pessoa que sabe o que está acontecendo no mundo. Então, se é um atleta, ele usa do raciocínio histórico para falar assim, bom, a bicicleta tal como foi ensinada por tal jogador, as pedaladas daquele outro jogador, então eu aprendo com ídolos, eu aprendo com ícones, eu aprendo com referências. Isso tudo é história. Quando um desenhista fala assim, bom, que traço hoje em dia é valorizado, que traço pode ser criado? Quando Steve Jobs criou a Apple, ele usou um raciocínio histórico de olhar que os computadores naquela época eram com a letrinha toda pontilhada, um display verde, e falou, vou fazer diferente. Isso é história que está aplicada em todas as áreas, inclusive no design. E a história nos permite termos autonomia. Quando a gente entende os fatos, quando a gente entende as condições históricas que geraram um determinado fenômeno, seja ele político, social, econômico, a gente consegue perceber e falar assim, não precisa continuar assim. Porque um dia os negros não votavam, um dia as mulheres não podiam trabalhar, um dia as mulheres não podiam nem se candidatar a partidos políticos. E tudo isso mudou porque alguém entendeu a história, entendeu os condicionamentos históricos daquele tempo em relação àquele fenômeno e falou, vamos fazer diferente. A história muda. Um dia existiu o Muro de Berlim, um dia existiam ditaduras aqui e ali que caíram, e hoje não existem ditaduras aqui e ali que amanhã podem surgir. Um dia não existia rede social, alguém falou por que não, e tudo isso é história. Quando a gente aprende as tecnologias de comunicação, desde as pinturas rupestres, e a gente vê a prensa de Gutenberg, depois a gente vê a história de como é que a comunicação foi feita ao longo do mundo, a gente fala, para onde está indo? E aí que surgem carreiras novas, aí que surgem tecnologias novas, possibilidades novas, de amores, de sabores, de saberes. E fundamentalmente a história nos permite deixarmos um legado. Usarmos da nossa autonomia, da nossa cultura, do nosso raciocínio flexível, proativo, da empatia, da percepção de que somos seres nunca prontos, seres em construção histórica constante. Porque é isso que nos faz humanos, esta capacidade de perceber tudo, marcas e mesclas que constituem o nosso ser, mas muito mais do que isso, percebermos o sentido, o significado e os valores que queremos carregar no nosso coração, que tem a ver com o nosso modo de pensar, com a nossa natureza e que toca a nossa alma. E a tua alma? Que cores você quer ter na alma? Sabe que cores você vai ter na tua alma? As cores que você pintar na história do mundo. Porque no final da nossa vida, todos vamos fazer um balanço. Todos. Inevitavelmente. No último dia, perto do último suspiro, cada um de nós fará um balanço do que valeu a vida. E no final, sabe o que vai contar? O número de pessoas que vão contar a vida delas em relação ao que você deixou. E você? Como é que está marcando a história dos seus amigos, das pessoas com quem você convive? Pense nisso e vá construindo desde cedo um bonito legado para você e para aqueles com os quais você convive, e até para aqueles que você nunca vai ver, mas que vão poder se beneficiar de uma existência sadia, digna de um ser histórico, pleno e humano como você. Um abraço.